aqui é o nome do Batista Campos, né? Então, o Batista Campos, quando nós vamos falar mais especificamente na praça, nós estamos ligados a um padre que foi uma figura importante, né, na época lá da cabanagem, né? E quando nós vamos ter essa expansão da cidade assim, em direção a essa área, que onde hoje está a Praça da Batista Campos, né? No início do século XX, período da Belle Époque, o modelo era fazer praças com coretos, né? Então, uma dessas praças, além da Praça da República, se faz também a Praça Batista Campos, né? E se dá o nome de Batista Campos. E quando se vai ter a definição do bairro, então, portanto, é o nome mais forte, né? É a referência. Poderia ser o bairro da Soledad, né? Porque o cemitério, né? Mas não, uma referência mais forte foi Batista Campos. Então, o bairro Batista Campos, né? Então, é um bairro que vem nessa expansão da cidade. Vamos pensar que até o início do século XIX, o que era a cidade de Belém? Era o bairro da Campina, era o bairro da Cidade Velha. Começava a expansão do que é hoje o bairro do Reduto, que na época vai ser o bairro da localização das indústrias, na época do período da Belle Époque, final 19 e século 20. A cidade, no período da Belle Époque, da borracha, aumentou a população, então ela vai crescer, né? Então ela vai crescer em vários vetores, em direção ao Reduto, em direção à estrada de São José, ao Polo Joalheiro, porque vai ser feito um aterramento ali do Igarapé. A estrada de São José é 16 de novembro, né? Então em direção ali aos Jurunas. E a outra estrada que vai ser feita vai ser a estrada de São Mateus, que começa lá no Vero Peso e vai terminar lá no Guamá, que é a Padre Eutíquio, né? Avenida Padre Eutíquio. Vocês já pensaram que a Padre Eutíquio, ela começa lá no Vero Peso, começa na Bahia e termina onde? No Rio. Ali no bairro, ali já é Condor, né? É Condor, praticamente, Condor com Guamá. Então ela corta, né? Corta vários bairros, né? Corta o Centro Histórico, corta Batista Campos, corta o bairro do Jurunas, né? Então, ele vai ser um bairro de expansão. O cemitério, por exemplo, era a ideia de fazer, né, o primeiro cemitério de Belém, também, né, nos arredores do centro, que ele vai demorar pouco tempo em funcionamento, uns 30 anos, só por causa do número de pessoas, né? E logo vai ter que fazer um outro mais distante, Santa Isabel, longe do centro, longe, né? 2 quilômetros naquela época, 2, 3 quilômetros é muito longe, né? Então, também nesse período da Belle Époque, o que a gente vai ter? Além da praça, os próprios barões, as pessoas que vão enriquecer em função da economia da borracha, vão começar a construir também, né, aquelas casas, né, os casarões da borracha, né? A arquitetura vai mudar com a arquitetura do Art Nouveau, da Arte Nova. Então, várias dessas casas, desses casarões, aí nós ainda vamos encontrar alguns resquícios, né? E aí vocês podem, a gente vai apontando ao longo do caminho. Por exemplo, no entorno da Praça da Batista Campos, tem alguns resquícios ali pela Mundurucus, pela própria Padre Eutíquio, naquela esquina da Padre Eutíquio com a Mundurucus, onde foi feita aquela farmácia, mantiveram só a fachada. Descendo a Padre Eutíquio, nós vamos ver também alguns desses resquícios, né, desses casarões, né? Então ele vai ser um bairro de expansão, inicialmente, né, vai ser periferia no meio do século XIX, mas também depois, com a construção dessa infraestrutura de praça, dos casarões, ele vai se transformar evidentemente num bairro de classe média, média alta. E a configuração dele ao longo do século XX também, né? E no entorno dele a gente vai ter a periferia, onde a topografia vai baixar. Jurunas, né? Jurunas, Cremação, né? E aí, vamos pensar que no período da borracha também, a cidade cresce e a população pobre vai ser expulsa para longe, para a periferia. E no caso, nós não tínhamos morros, não, né? Mas nós tínhamos áreas alagadas. Então, essa população pobre vai ocupar essas áreas alagadas e começa aí a história da ocupação dos nossos canais, né? De uma forma muito desigual, que ainda hoje nós temos problemas com relação a isso, né? Então, canais, essa área mais baixa, nós estamos falando principalmente aqui, nesse momento,
Jurunas, né? Cremação. Iguamá também. E pro lado ali do reduto. O reduto onde é a doca era uma área pobre. Onde é a doca de Souza Franco. Até o final do século, até a década de 60, tinha um grande favelão lá. Depois, no final da década de 60, vai ser feita uma reforma naquele canal. E aí vai se transformar numa das áreas mais caras, né, de Belém. Mas para vocês pensarem que essa expansão da cidade tem a ver com isso. A população de mais alto poder aquisitivo vai para a área mais alta. Para onde? Batista Campos, Nazaré, São Brás, né? É a área mais alta. Até hoje, quando chove, né? Se nós somos motoristas, o que acontece? A gente evita andar pelas ruas que tem a topografia mais baixa. Mundurucus, Pariquis é um horror, né? Alaga tudo. Aí todo mundo fica todo engarrafado, fica todo mundo aqui nesse eixo aqui da Gentil com a Nazaré, né? Então, para vocês entenderem um pouco esse contexto de como é que a cidade vai, né, se formando geograficamente, o que isso tem a ver com o período econômico, né, o período político. Quando vem um outro período mais recente de criação de prédios, verticalização, qual vai ser a primeira área que vai ser verticalizada? Lógico, Presidente Vargas, o Manuel Pinto é o símbolo, né? Mas logo a seguir, Batista Campos, o seu entorno. Ainda hoje nós temos prédios que representam esse início da verticalização, né? Se nós vamos passar em frente, o Irapuru, por exemplo, aquele prédio que está ali na esquina da Conselheiro, né, com a Cezideiro, né? São prédios que representam esse período da década de 70. Como também a gente tem esses prédios mais modernosos, todos envidraçados, né? Com tipo esse aqui, tipo esse, né? Que representam essa verticalização mais recente. E no mercado, um valor que agrega a questão do mercado é o quê? Venha morar na Praça Batista Campos, né? Então é a vista da praça, é um valor que agrega, né? Se você mora na Praça Batista Campos, se você mora no bairro Batista Campos. Isso aí principalmente a partir da década de 80, 90. Hoje, o valor que agrega mais, a verticalização, ela foi muito mais para a vista da Bahia, né? Então é ali a DOCA, municipalidade, Pedro Álvares Cabral, onde tem todo aquele processo de verticalização dos grandes prédios, né? Então, para a gente entender também esse contexto do que é hoje o bairro, nós vamos encontrar essas várias formas, né? Formas antigas, mais antigas, como do cemitério, formas antigas como desses casarões da época da borracha, a própria praça, os seus coretos também. Mas vamos encontrar também essas formas mais novas, mais recentes, né, ligadas a esse processo de verticalização.